Graça e paz. Eu saúdo meus irmãos e minhas irmãs da internet em nome de Jesus. Eu sou o pastor Geraldo, eu estou aqui para fazer um vídeo com o objetivo de levar um conforto e uma esperança neste dia de finados em que muitos estão tristes porque perderam parentes e estão precisando de consolo e de uma palavra de esperança, que nós encontramos só na palavra de Deus, este conforto e esta esperança. Então, quando se fala assim, geralmente todos falam, perdi meu pai, perdi minha mãe, morreu meu pai, morreu minha mãe, mas estas são palavras erradas, porque na realidade nós não perdemos quando o nosso parente morre, e também eles não morrem. Nós vamos ver na palavra de Deus que a morte não existe. Eu quero começar aqui em Hebreus, capítulo 9, versículo 27 e 28, onde a palavra de Deus diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois do juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então veja bem, aqui está dizendo a palavra de Deus assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Então, qual é a interpretação do significado dessa palavra? É que quando o homem morre, ele não morre uma segunda vez. Então, logicamente, ele permanece vivo. Ele permanece sendo ele mesmo, porque ele é a alma. E a alma não morre. A alma, ela é feita de energia divina, porque ela foi feita conforme a semelhança de Deus. Então a alma, ela é eterna como Deus, ela não morre. Então é uma ilusão pensarmos que quando um parente da gente morre, ele se acabou para sempre. Não, ele permanece vivendo, permanece vivo e permanece mais vivo ainda do que era na terra, permanece mais consciente ainda do que era na terra. Glórias a Deus. Vou ler um comentário. Quando morremos, continuamos vivos, e mais conscientes, porque voltamos a ser como éramos antes de passarmos a viver em um corpo material. Por estarmos mais vivos e conscientes, vamos ao julgamento. O julgamento serve para serem atribuídas a cada um as suas culpas ou merecimento pelos atos cometidos na terra. Ou seja, mesmo depois de mortos, continuamos sendo responsáveis pelos erros ou acertos cometidos na terra. E, como a lei da justiça de Deus não permite que uma pessoa corrija os atos errados de outra pessoa, é necessário que cada pessoa volte à vida na terra para corrigir os seus erros e reparar os males que fez. Glórias a Deus. Então, aqui está a explicação, neste versículo, por que a pessoa permanece viva depois da morte e por que tem que voltar para corrigir o mal que fez na terra. Neste pequeno versículo, tem essa revelação de Deus aqui para nós. Próxima passagem, Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem falou para Jesus. 2 pontos.
seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: segue-me. Ele, porém, respondeu. A pessoa respondeu para Jesus Cristo: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: deixa aos mortos o sepultar aos seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos da casa. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aqui eu quero ressaltar o que Jesus disse àquele que ia segui-lo, mas queria primeiro sepultar o pai dele. Ele respondeu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que os vivos é que estão mortos. As pessoas que nós vemos e que estão vivas é que estão mortas. Nós é que estamos mortos. Mas os vivos estão mais vivos do que nós. É isso que Jesus está dizendo aqui. Então, comentário. Nesta passagem aprendemos que os que estão vivos é que na realidade estão mortos. Os vivos são os mortos. E sendo assim, os que estão mortos, na realidade, estão vivos, e bem mais vivos. Depois da morte, ficamos mais vivos, pois não morremos mais. Nós morremos só uma vez, e permanecemos vivos. Por este motivo, permanecemos mais vivos. Glórias a Deus. Eclesiastes capítulo 9, 5. Salomão: deveras a tudo isto apliquei o meu coração, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, não o sabe o homem. Tudo passa perante a sua face. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo. A qualquer pessoa sucede as mesmas coisas, porque todos nós somos iguais, somos semelhantes. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Preste bem atenção nessa parte. O coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvarios no seu coração durante a sua vida, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Glórias a Deus. Então veja bem, Jesus falou que os que estão vivos é que na realidade estão mortos. Os vivos estão mortos. E Salomão aqui está dizendo que os mortos não sabem coisa nenhuma.
ou seja, os que estão vivos. São os que estão vivos é que não sabem coisa nenhuma. Porque neste contexto aqui, significa os vivos, os vivos que estão mortos e que estão cheios do coração, com o coração cheio de maldade. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, que são os vivos. Os vivos que têm o coração cheio de maldade é que não sabem coisa nenhuma. Salomão não está falando aqui das pessoas que morreram, não. Porque as pessoas que morreram sabem mais coisas do que nós. Salomão está dizendo aqui, ele está se referindo às pessoas que estão vivas, que são os verdadeiros mortos. Porque muitas pessoas tomam essa passagem para dizer que os mortos não sabem de nada. Não, é ao contrário. Os que estão vivos, que são os verdadeiros mortos, é que não sabem de nada. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Comentário. De acordo com o contexto desta passagem, os vivos são as pessoas aqui na terra que têm consciência das leis de Deus e o obedecem. Mas os mortos são os vivos aqui na terra que não têm conhecimento de Deus, nem de suas leis, e não o obedecem, porque estão com o coração cheio de maldade. Por isso não têm recompensa, pois se esqueceram de fazer o bem na terra. Então, esses são os verdadeiros mortos, os que estão aqui na terra viva, mas com o coração cheio de maldade, porque não fazem o bem e não tem recompensa nenhuma. Glórias a Deus. A recompensa deles será o castigo. Enfim, nesta passagem, os mortos não são as pessoas que morreram, mas as pessoas que estão vivas, de onde deduzimos que os mortos realmente estão mais vivos do que os vivos que estão na terra. Mas seus corações estão cheios de maldade. Glórias a Deus. Posso passar Jeremias, capítulo 1, versículo 1-4. Ora, veio a mim a palavra do Senhor, Jeremias dizendo: antes que eu te formasse no ventre te conheci. Deus está dizendo para Jeremias: olha, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então, Deus está dizendo que claramente que antes que Jeremias nascesse, ele já existia. Ele já era, porque ele existia como alma, como espírito. E quando a pessoa morre, ela retorna a ser o que era, alma e espírito. Por isso não morre. Nesta passagem é Deus mesmo que está afirmando que nós, como Jeremias, já vivíamos antes do nosso nascimento. Portanto, pela lógica e pela razão, continuaremos vivendo após a morte, o mesmo que é revelado em Hebreus 9:27, que nós morremos, mas morremos só uma vez e permanecemos vivos. Os nossos parentes que já morreram, na realidade, não morreram, mas permaneceram vivos, e mais vivos do que antes, e mais conscientes do que antes. Isto porque nós somos a nossa alma, que não morre, mas é eterna, porque foi criada a partir da energia do Espírito de Deus, que é eterno. Mas um dia retornarão para corrigir os seus erros e desfazer os males que causaram aos outros. E saiba que, para corrigir os erros cometidos na terra
e desfazer os males causados é preciso muito sofrimento, porque com os nossos erros causamos sofrimento para outros também. Então, os nossos erros na terra causam sofrimento para muitos. Então, como nós mesmos somos obrigados a corrigir os nossos próprios erros, nós também vamos sofrer todo aquele sofrimento que causamos para os outros. Esses homens aí que estão tentando a todo custo destruir a nação, levando miséria, fome, pobreza para o Brasil todo, muitas famílias passando necessidade, crianças passando fome, doentes sem remédio, eles fizeram muito mal pelo pecado deles. Mas eles mesmos vão corrigir isso aí em um futuro, mas com muito sofrimento, porque eles vão sofrer na carne tudo aquilo que eles causaram para os outros. É assim que a lei de Deus funciona. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O dia da reunião final de todos com Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, 18. Porque os homens estão vivendo. Vive, morre, retorna, vive, morre, retorna, vive num ciclo. Porque no universo tudo é assim. No universo tudo funciona com ciclos. Mas vai chegar um dia, quando esse ciclo se completar, que todos vão se reunir. Todas as almas vão se reunir no céu. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo explicando esse dia que Cristo virá reunir os seus, a sua igreja. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Ou seja, acerca dos que já dormem, os que já morreram, que na realidade não dormem. Depois da morte ninguém dorme. Aqui é força de expressão para explicar o estado da pessoa que fica inerte, aparentemente dormindo. Ou seja, está se referindo ao corpo. A pessoa morre, o corpo aparentemente fica dormindo, mas na realidade o espírito, a alma não dorme. Glórias a Deus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Glórias a Deus. Então, veja bem, aqui está a promessa de reunião entre todos os parentes de uma família, os que estão aqui na terra e os que já faleceram. Todos vão se reunir em Cristo. Mas há um detalhe que ele fala aqui: somente aqueles que morreram em Cristo e os que estão vivendo na terra em Cristo
é que vão ser reunidos por Cristo. Aqueles homens que estão com o coração cheio de maldade, que vivem fazendo mal, não se reunirão com Cristo, não. Então, nós vamos ver mais adiante o que significa isso, estar em Cristo. Morrer em Cristo ou estar em Cristo. Comentário. Primeiro subirão com Cristo os que já estiverem mortos, depois subirão os que estiverem vivos. Tanto os que já morreram como os que estiverem vivos só subirão para a reunião eterna com Cristo se estiverem santificados, isto é, os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo significa que morreram santificados. E os que estão em Cristo na terra. Os que subirão com Cristo serão os obedientes à palavra de Deus, como, por exemplo, a palavra que ele disse através de Moisés. Deus disse assim através de Moisés: disse mais o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19, versículo 1, versículo 2. A nossa santificação é uma ordem que Deus nos deu. Temos a obrigação para com Deus de nos santificar. Deus nos deu uma ordem para nos santificar. Porque é disso que vai depender a nossa salvação. Nós temos que obedecer a Deus e nos santificar. E disse também, através de Jesus, no Evangelho de Mateus, Mateus 5, 44 e 48. Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E, se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vivermos, comentário, vivermos em perfeição é outra ordem de Jesus, a qual devemos obedecer. Então, nós temos duas ordens: a de Deus, que é para nos santificar, porque Ele, o Senhor, é santo. Ele quer que nós sejamos iguais, semelhantes a Ele. E a outra ordem de Jesus é que sejamos perfeitos, como nosso Pai que está nos céus é perfeito. Temos a obrigação para com Jesus de sermos perfeitos, porque é uma ordem dele. Se Deus nos ordenou sermos santos, e Jesus nos ordenou sermos perfeitos, é porque sermos santos e perfeitos para nós é possível. Já que Deus nos ordenou sede perfeitos, sede santos, e Jesus nos ordenou sede perfeitos, é porque isso é possível para nós, já que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, é possível para nós sermos santos como Deus e perfeitos como Jesus. Glórias a Deus. Porque disso depende a nossa salvação. Glórias a Deus. Então, veja bem, fazendo um resumo, os nossos parentes morreram. Quer dizer, é força de expressão. Todo mundo diz: perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu filho.
Mas isso é só expressão, porque na realidade não se perde ninguém e também ninguém morre. Mas, considerando assim, as pessoas perderam parentes. Mas os parentes não estão mortos. Muitas pessoas não sabem disso, vão ao cemitério dia de finado e com aquele sentimento de perda, de separação que dói no coração, como arrancando o coração do peito. Mas porque ainda não se conscientizou espiritualmente para que o conhecimento espiritual se sobressaia ao sentimento emocional. Porque quando nós realmente nos conscientizamos espiritualmente, aquela verdade que nós compreendemos, ela elimina a dor. Como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando conhecemos a verdade que Deus nos ensina na sua palavra, ela nos liberta de muito sofrimento. Nós temos muita força, porque o nosso parente não está lá no cemitério, está na outra dimensão do universo, na dimensão espiritual, aonde está o seu merecimento, que é outra coisa que Jesus nos ensinou. Nós estamos aonde o nosso coração está. Se a pessoa na vida teve um coração santificado, sentimento de amor, de altruísmo, de caridade, de boa vontade, ela vai estar num plano espiritual elevado, porque a alma dela está purificada. E eu já expliquei em outros vídeos que a força gravitacional da Terra exerce força sobre a nossa alma. Se a nossa alma está purificada, nós não sofremos a força gravitacional da Terra. A Terra não atrai a nossa alma, então nós subimos como um balão de gás. A nossa alma fica num plano iluminado. Mas se na Terra plantamos maldade, fazemos as pessoas sofrerem, o nosso pensamento que criou a maldade é um pensamento grosseiro, sofre a atração da força gravitacional da Terra. E nós ficamos num plano universal perto da Terra. E às vezes, quando a pessoa maquina muito mal, de dia, de noite, cria tanta negatividade na mente dela, que a força gravitacional da Terra a leva para dentro da Terra. A alma dela fica lá dentro da Terra, na região escura, tenebrosa, onde a luz do sol não penetra. E às vezes acontece também que a pessoa é tão apegada aos desejos, aos prazeres materiais, que quando morre, a alma dele ainda fica, a alma dessa pessoa ainda fica no corpo. Às vezes é enterrada junto com o corpo. Quando o corpo está já apodrecendo, que ela sai porque é o jeito dela sair. Nós temos um exemplo na Bíblia, onde Deus explicou na parábola do rico e Lázaro. Lázaro morreu, o anjo o levou para o seio de Abraão. Mas o rico morreu e foi sepultado. Por que a palavra de Deus fala assim, morreu e foi sepultado? Porque ele foi sepultado junto com a alma. A alma dele não saiu, porque ele era afeito aos prazeres, buscando só satisfazer os desejos da carne. Então, quando isso acontece, a alma se identifica com o corpo. A alma pensa que ela é o corpo e não quer sair do corpo. Só quando o corpo já está se decompondo é que ela sai.
Mas se nós temos o conhecimento espiritual, nós sabemos a verdade nos conforta. Esse é o consolo que eu quero dar para as pessoas, que eu quero levar para as pessoas. Busquem a verdade, estudem a Bíblia, compreendam a Bíblia, porque ela vai dar consolo e esperança ao coração. Porque hoje o parente foi embora, está distante, viajou para o mundo espiritual, porque a morte é uma viagem, separou do corpo, viajou para outro universo, para outra dimensão do universo. Mas, dependendo do espírito que ela teve na Terra, ela está numa dimensão iluminada. E se a pessoa aqui na Terra, o parente aqui na Terra, vive uma vida de santificação, vai se reunir com ela, com a alma do parente, quando Cristo retornar. Porque Cristo vai reunir os bons. Aqueles que ele chama de malditos, ele vai lançar no fogo eterno. Mas os bons serão reunidos com ele. Mas aqueles que não buscam conhecer a Deus, não buscam obedecer a ordem de Deus de santificação e a ordem de Jesus Cristo ser perfeito, vão ser rejeitados por Jesus Cristo. Por isso, é urgente educarmos os nossos filhos, os nossos netos, no caminho da palavra de Deus, no caminho de Cristo, para que todos um dia possam estar reunidos com Cristo. Glórias a Deus. Por isso eu exorto todos a buscarem, a compreender os ensinamentos de Jesus Cristo, os ensinamentos dos profetas, as ordens de Deus, as ordenanças de Deus, as promessas de Deus que nós temos na Bíblia, na Sagrada Escritura. Porque na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do desespero, da perda de um parente, só ela é que nos conforta. Só a palavra nos conforta, porque a palavra é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Eu também já perdi, quer dizer, falando nesses termos, já perdi pai, mãe, irmãos, mas eu me segurei na palavra de Deus. Eu me lembro que eu era criança, eu tinha uns 10 ou 11 anos, quando o meu primeiro irmão morreu. E nós morávamos um pouco distante da casa da minha avó. Aí a minha mãe mandou que eu fosse avisar a minha avó que o meu irmão tinha nascido, tinha morrido. E eu me lembro muito bem, eu tinha meus 10, 11 anos, eu me lembro muito bem, que no caminho eu vinha com os meus olhos fixos nas nuvens, porque eu tinha certeza que o meu irmão estava ali nas nuvens. Eu tinha certeza. Sempre eu tive essa certeza no meu coração. Desde os meus 3 anos de idade que eu me lembro que eu sentia a presença de Deus na minha vida, e eu sabia que a morte não existia, e eu sabia que eu nunca ia morrer. Sempre eu tive essa revelação no meu coração dentro de mim, desde criança. Depois, quando comecei a ler e estudar a Bíblia, tive toda essa comprovação. Então, quando meu pai morreu e depois minha mãe morreu, eu tive esta força, essa fortaleza da palavra de Deus no meu coração para me dar força e sustentação. Só ela
pode dar essa esperança e esse conforto na nossa vida, amém? Então é esse o apelo que eu faço a todos. Busquem compreender a palavra de Deus, busquem ler e sentir a revelação do versículo da palavra que explica e fortalece o coração, amém? Glórias a Deus. É o que eu desejo aos meus irmãos, minhas irmãs que perderam parentes e perderam não, volto a dizer que isso é só força de expressão, ninguém perde ninguém, todos vão ser reunidos depois, mas eu quero dar esse conforto a cada um, nesse dia de finados, que todos creiam na palavra de Deus, todos creiam em Deus, todos creiam em Jesus Cristo e tenham os seus corações fortalecidos, amém? Glórias a Deus, glórias a Deus. Então vamos ficar por aqui, vou fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, na certeza que Ele vai fortalecer os corações que estão sentindo saudade de seus parentes. Mas acredite que essa saudade um dia não vai existir mais, porque todos nós estaremos reunidos na pátria celestial, junto com Jesus. Mas para isso, temos que obedecê-lo, temos que obedecer a Jesus e a Deus, obedecendo a sua ordem, que exige de nós sacrifício. É muita luta, muito esforço, mas nenhum esforço, nenhum sacrifício, nenhum sofrimento aqui na terra é maior do que a bênção da glória eterna, cuja promessa nós temos de Deus, amém? É promessa de Deus para a nossa vida. Nós não devemos deixar passar esta oportunidade de segurar esta bênção para viver a nossa vida espiritual eterna. Muitas pessoas encontram muitos prazeres na vida e acham que é somente esses prazeres que existem para nós. Não. A bem-aventurança eterna é que é a verdadeira felicidade. Ali sim, como Jesus falou, a felicidade não é deste mundo, é do outro mundo. Lá sim tem felicidade, no mundo espiritual e eterno. Amém? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glória te dou, meu Deus. Te agradeço em nome de Jesus por ter colocado essas palavras no meu coração para transmitir aos teus filhos que hoje, no dia dos finados, estão sofrendo pela perda de seus parentes. Mas eu digo com certeza, com confiança, que esta separação é momentânea, porque todos estaremos reunidos em nome de Jesus Cristo, junto com Ele, por toda a eternidade, na dimensão do mundo que é iluminado, onde não existe sombras nem dores, onde não existe lágrimas, porque lá o próprio Jesus Cristo será a luz que vai nos iluminar, e lá Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas, com a grande alegria da vida eterna, da liberdade espiritual com Cristo. Amém? Glórias a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu peço que o Senhor conforte, meu Deus, dê consolo a todos os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs que perderam parentes. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, porque tudo é para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.